Olá, gente de paz e bem. Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui, eu e o professor Pedro, nessa jornada, né? Acho que o Mauro gostou, viu? Acho que o Mauro gostou da vez passada que eu vim, ele me convidou de novo para vir hoje. E aí eu estou com essa alegria, né? De estar aqui mais uma vez com o professor Honra e Alegria, professor Pedro Lima Vasconcelos, e com vocês, né, para essa jornada em torno do budismo, de forma especial o Sutra, né, da flor de lótus, né? E aí a gente vai conversar sobre que sutra é esse, qual é a tradição, qual é a referência para ele. Boa tarde, professor Pedro. Boa tarde, Eduardo. Como vai? Tudo bem? Boa Tudo semana para bem. você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Então, já anunciado já o nosso tema, e é Uhum. isso. É um prazer ter você aqui. Mais uma vez, te agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui Amém, conosco. amém, amém. E aí já vou também tomando a liberdade, viu, professor, de acolher os alunos e alunas, né? A Aparecida Menezes, ó, do CEBI de Londrina, sempre presente aqui. Lázaro Alves Pereira, de Goiás, Goiás Velho, né? Afonso Bento. Olá, Pedrinho e Mauro. E bem, estamos aguardando a aula. Paz e bem, Afonso. Ele é do CEBI de Ivone, São Paulo, grande amigo. isso, né? Intimidade, Pedrinho. Ivone B. Marinho, boa tarde, Mauro Lopes, professor Pedro, né? Paz e bem. Vamos continuar nessa jornada. Fernando Antônio de Rezende, de Brasília. Terezinha Casimira Buquerque. Boa tarde, gente querida e paz e bem. Ivone Marinho. Cássia Grego. Aí, mais uma vez, ela aqui. Heloísa Gouveia, de Niterói. Maria de Fátima Lima Vasconcelos. Olá, meu querido irmão. Beijo para minha Maravilha. mãe. Regina Parenzi. Antônio Inácio Greco, também mais uma vez aqui, É né? o nosso escriba junto com a Cássia. Isso, você Um não abraço a tinha me eles. dito. Maria Conceição Azevedo, de Santana, da Bahia. Aldemir Alexandrina, boa tarde. Boa tarde, querida. Ela disse, boa tarde, Reverendo Eduardo. Maria Paula Leal, também, boa tarde. HC Coelho, cheguei agora, vou ter uma excelente aula, como sempre. Parabéns ao professor, também acho. De Quatis, Rio de Janeiro, Regina Azevedo. Ah, que bom que você gosta de mim. Grande abraço para você. Grande beijo, viu? Boa tarde, Regina. E vamos, né? Sem demorar muito, para aproveitar o máximo do nosso tempo para que a gente possa, né, se deliciar nessa aventura. Professor, uma palavra. Vamos ao Sutra. Vamos lá, vamos lá. Agora, para a nossa colega Carmen pergunta pelo Mauro. Estou lendo aqui, né, Eduardo? Uhum, uhum. Ele hoje também não pôde estar. Está com um acúmulo de atividades e semana passada e nessa ele não pôde estar. Mas está nos acompanhando, foi que preparou toda a infraestrutura do nosso vídeo, do nosso encontro. Então, um abraço ao Mauro também. Tá bom. Muito bem, Eduardo e todo mundo que nos acompanha. Nós estamos tratando um pouco desse universo, né, no qual surgiram, desenvolveram-se, foram transmitidos, né, esses textos que a gente fala genericamente, os textos das tradições budistas, né, e na semana passada e na anterior eu fiz referência aos textos da tradição Theravada, o chamado Cânon Pali, né? E selecionei fragmentos, né, de textos representativos desta tradição, que se pretende a mais próxima, né, daquilo que terão sido
os ensinamentos do Siddhartha Gautama, atuante no século VI, V, né, antes da nossa era. Mas este cânon Pali, então, do ponto de vista da história dos textos, né, da importância dos textos, este cânon é representativo de uma vertente. E hoje eu quero trazer, a título sempre de ilustração e de uma introdução apenas, né? A pretensão aqui não é mais do que essa, de oferecer uma introdução e um convite a quem queira mergulhar um pouco mais, ir mais a fundo, com as referências que a gente vai passando também na bibliografia. Então, para uma outra vertente, vamos a uma outra vertente do budismo, conhecida como o budismo Mahayana. Mahayana. Também conhecido como o grande veículo. O grande veículo. Que é uma vertente que se desenvolveu, né, principalmente para dentro da China, ou seja, o budismo que sai, né, da Índia, do norte da Índia, ali tinha vivido Buda, né, e por razões aí de ordem histórica, de ordem política, né, esse movimento ele ultrapassa, ele atravessa o Himalaia e adentra o vastíssimo território chinês, e aí vai fazer longa história, alargar os seus tentáculos, digamos assim, né, atingindo regiões extremas, né, já no litoral, então alcança aquilo que hoje é a Coreia, né, e chega ao Japão. Tá? Então se costuma dizer do budismo Mahayana, né, como este budismo que marca esta Ásia mais para o norte, né, o norte e o leste, né, avançando pela China, a Coreia e alcançando o Japão. Por conta desse deslocamento geográfico, né, este budismo também costuma ser chamado de budismo chinês. Um modo comum de fazer referência a uma tradição que também tem as suas particularidades, as suas características, e no seu interior também existem traços que diferenciam, né, uma expressão de outra, até porque o budismo, quando faz este percurso rumo ao leste, ele entra em contato com populações, com segmentos, com grupos humanos que têm as suas próprias tradições, que transmitem, experimentam no seu cotidiano, né, as marcas das tradições culturais, religiosas surgidas nestes territórios, nestes ambientes. Algumas dessas tradições, inclusive, já foi possível, né? Já houve a oportunidade em encontros anteriores de fazer algum comentário. Então, particularmente importante é o intercâmbio que haverá de acontecer entre essas correntes, né, do budismo que chinesa, né? Aliás, do mundo chinês, na configuração dos modos de ser, de viver na China, e as configurações que o próprio budismo haverá de receber, né, na medida em que
em que a história vai acontecendo. Eu vi aí que houve um momento que deu uma pequena congelada, Eduardo, mas estamos de volta, certo? Estamos de volta? Ok. Fiquei preocupado de ter havido aí algum problema maior. Então, vamos lá. Esta vertente, então, o budismo Mahayana, ou budismo chinês, né, e há outras nomenclaturas também, ela tem um traço importante, né, e inclusive justifica esse nome curioso, né, Eduardo? A gente conversava sobre isso antes de entrarmos no ar, né? O grande veículo. Que história é essa de grande veículo, grande carro? Né? Enfim, a ideia é de que a possibilidade da iluminação, sendo aberta a todas as pessoas, né, ela é possível de ser alcançada não apenas pelo esforço, pelo empenho, pela dedicação de cada sujeito, né, mas há toda uma dinâmica, né, inspirada por conceitos como compaixão, misericórdia, né, dinâmica pela qual determinadas pessoas, né, que serão chamadas bodhisattvas, né, que entendem conhecer o caminho da iluminação, entendem de alguma maneira já portar a confiança oferecida por essa iluminação, e essas pessoas não fazem um movimento que um sociólogo como Max Weber chamaria de ascese extramundana. Ou seja, você renuncia às comodidades, às facilidades, aos prazeres, enfim, às possibilidades de satisfação que a vida oferece. Você abre mão de tudo isso, mas, diferentemente de outros setores, de outros segmentos, que viverão esta renúncia, esta ascese fora do mundo, isso que Weber chama de ascese extramundana, ou seja, você vai viver num mosteiro, por exemplo, ou você vai viver na floresta, num deserto, num lugar isolado, né, longe das agitações do mundo e mesmo da convivência cotidiana com as pessoas. Então, diferentemente disso, no caminho sugerido por essa vertente, né, do budismo, estes bodhisattvas, estas pessoas já bem encaminhadas, né, rumo à iluminação definitiva, digamos assim, elas tomavam como tarefa atuar no mundo por esta motivação, a compaixão pela humanidade. Então, essas pessoas vão atuar no mundo, vão vivenciar o que Weber bem poderia chamar de uma ascese intramundana. Ou seja, viver no mundo, viver as relações humanas, as relações sociais, a tessitura do cotidiano, né, como se no mundo não se estivesse. Ou seja, tratando de experimentar num cotidiano, entre aspas, normal, aquilo que são os valores fundamentais, né, pregados neste âmbito. E, dentro disso, a referência ao desapego é uma referência fundamental. A gente já tratou disso, né, em encontros passados, como isso institui, né, este modo de ser, este modo de vislumbrar
né, a libertação da roda dos nascimentos, do ciclo dos nascimentos, e alcançar, né, a iluminação, alcançar o nirvana, etc. Bem, neste mundo dos caminhos, das trilhas do budismo Mahayana, então se encontrarão muitos escritos novos, muitos escritos não conhecidos da tradição mais antiga, representada pelo cânon Pali, mas esses escritos, embora aparecidos, digamos assim, do ponto de vista histórico, num tempo mais recente, o Sutra do qual vou tratar um pouquinho mais, terá surgido aí nos inícios da nossa era, século I, século II, máximo século III da nossa era, né? O que no interior dessa tradição budista mahayana se afirma é que esses textos, que na letra remetem, como os textos budistas, via de regra, remetem ao Buda, né? Esses textos, por razões variadas, ficaram esquecidos, ficaram ocultos, ficaram guardados. Portanto, o momento da sua aparição histórica, ou seja, o momento em que a gente pode dizer esse texto foi escrito, é entendido nesta tradição como o momento em que o texto emerge da sua condição anteriormente oculta. Os textos, de toda maneira, estão referidos, os seus conteúdos estão referidos a ensinamentos do Buda, Siddhartha Gautama. E aí a gente tem também uma infinidade de textos, infinidade de títulos, e eu só poderei tratar aqui de um desses livros, né? E apenas, como disse, para fazer uma introdução e um convite aqui, o pessoal vá adiante, para além daquilo que será possível tratar, né, e comentar aqui. Então, este texto, né, ao qual quero fazer as referências mais extensas, é conhecido com um título mais curto, como a Sutra do Lótus. A Sutra da Flor de Lótus. Um título um pouquinho mais extenso. Ou, num título um pouquinho mais amplificado, que inclusive é o título da tradução ao português desta obra, que eu disponibilizei aí nas referências para esse encontro de hoje, a Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. Então, este texto, este livro, veja que a edição brasileira dele, a edição que eu disponibilizei, a referência aí para vocês, ele tem algumas centenas de páginas, e esse é apenas um título. São 28 capítulos, né? E são capítulos significativamente extensos, né? E por que este texto é assim chamado? Por conta de uma flor, né, encontrada na Índia, com abundância, em diversas cores, em diversos contornos, com diversos aromas, e conhecida na época
na época de Buda, como dotada de particulares poderes medicamentais. Então, a escrita deste sutra, sutra é o ensinamento, né? É a proclamação. Né? Então, o sutra da flor de lótus, né, tem a ver, esse título tem a ver com uma analogia que se fez, né, entre o poder reconhecido à flor de lótus no tratamento de determinadas moléstias, doenças, analogia disso com o poder reconhecido nas palavras, nos ensinamentos de Buda para o combate, a supressão, o encaminhamento da superação, né, dos sofrimentos. Com o passar do tempo, né, se vai associar, então, né, o lótus, a flor de lótus, né, à ideia de pureza, a ideia de alguém, ou da condição, melhor dizendo, a condição de alguém que, mesmo estando num mundo marcado por impurezas, por males, por lama, a imagem então do barro que suja, né, que justamente rompe com a noção, com a ideia, com a imagem da limpeza. Então, a flor de lótus expressa esta ideia de uma pureza que se mantém, né, em meio a situações de tanto enlameamento, né, vividas no cotidiano. E a gente sabe bem, né, como esta imagem pode ilustrar tantas e tantas situações, né, com as quais a gente se depara no dia a dia. Bem, esta pureza representada pela flor de lótus, ela é vista também como a representação daquela condição de alguém que conseguiu romper, né, no caminho da iluminação, alcançando a iluminação, conseguiu romper a sequência dos nascimentos, o já citado várias vezes samsara. Quanto a esta obra, né, o Sutra da Flor de Lótus, como eu disse, talvez tenha sido escrita essa obra ali nos 2 primeiros séculos, né, da nossa era, o que significa dizer que a gente tem uma autoria que não foi de apenas um indivíduo, foram várias pessoas que emprestaram sua mão e sua pena, né, para colocar esses conteúdos por escrito, mas não esquecendo que na tradição o importante é que esses textos expressem, assim se aposta, assim se leem os textos, né, como expressões fidedignas dos ensinamentos, né, de Buda, que tinha vivido, né, alguns séculos antes. Então, há dúvidas sobre onde esse texto possa ter sido escrito, em que língua ele pode ter sido originalmente produzido. Então, há sugestões de que ele tenha sido escrito na Índia, ou em algum lugar na Ásia Central. Em algum momento ele terá sido traduzido para o sânscrito. Lembrar que o sânscrito é a língua sagrada em que foram elaborados, né, os veneráveis Vedas, né, da tradição hindu. Mas a história que o Sutra da Flor de Lótus vai fazer se dá principalmente a partir de sua versão ao chinês. E a importância deste texto é tanta que, para algumas vertentes
do budismo no interior da tradição Mahayana, o Sutra da Flor de Lótus é o livro sagrado. É a escritura sagrada. Não é um entre outros, é o livro. E aí sobre ele se escreverão comentários, se produzirão reflexões, né? O livro vai fazendo história, né? Nesse solo, né, chinês primeiramente, e avança, como eu já disse, alcançando até o Japão. Bem, este livro, ele adquire tamanha centralidade, né, como eu acabo de dizer, seja pelo seu conteúdo de maneira geral, seja porque ele mesmo apresenta considerações a seu respeito. Né? Em outras palavras, em algum momento, o texto diz, eu vou ler um trechinho aqui que ilustra isso, o texto fala da convicção que o seu conteúdo quer comunicar a quem o leia, a quem o escute, de que o seu conteúdo é central, de que o caminho que ele indica é absolutamente valioso. Né? Ele é uma espécie de compêndio do saber necessário, do que é preciso descobrir para se rumar na direção da iluminação. Então, no capítulo 23, eu falava, né, o livro tem 28 capítulos, cada um deles tem um nome. Deste capítulo 23, eu infelizmente acabei não recolhendo o nome aqui. Mas, numa certa altura, o texto diz desta maneira. Leio e vou comentando com vocês. Este sutra pode beneficiar enormemente todos os seres viventes, cumprindo seus votos. Assim como uma fonte límpida e fresca pode saciar a sede de todos. Assim como quando uma pessoa com frio encontra o fogo. Uma sequência de comparações, uma sequência belíssima de comparações que vai destacar, né, o tesouro que este texto pretende representar para quem com ele faça contato. Então, veja novamente. Este sutra pode beneficiar enormemente todos os seres viventes, cumprindo seus votos. Como assim? Alguém poderia perguntar. E aí, o texto oferece como resposta. Assim como uma fonte límpida e fresca pode saciar a sede de todos. Primeiro. Segundo, assim como quando uma pessoa com frio encontra o fogo, encontra o calor. E aí, podemos pensar, inclusive, nas situações vividas por um contingente imenso da população brasileira, né, que, neste momento, está passando frio, principalmente nas regiões mais ao sul do país. Assim como uma pessoa com frio encontra o fogo. Assim como quando uma pessoa nua encontra roupa. Assim como quando um mercador encontra o comprador. Assim como quando uma criança encontra sua mãe. Vejam a sequência das imagens. Assim como quando um passageiro encontra uma embarcação. Assim como quando uma pessoa doente encontra um médico. Assim como quem na escuridão encontra uma lâmpada. Assim como quando uma pessoa pobre encontra um tesouro. Assim como quando um povo encontra um rei. Assim como quando um comerciante encontra o mar. Vejam que a sequência de comparações, ela avança, porque é como se as comparações já propostas não fossem suficientes, é preciso adensar, né,
esta convicção com mais e mais exemplos. Então, assim como quando um comerciante encontra o mar, assim como a tocha dissipa a escuridão, assim o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa, da mesma forma, pode levar os seres viventes a viver sem qualquer sofrimento, doença e dor. Ele pode desatar todos os laços do nascimento e da morte. Então, um parágrafo poderoso, não é, Eduardo? Comunidade que nos acompanha, pela sequência quase obsessiva de imagens tiradas da vida cotidiana para falar do encontro entre a necessidade e aquilo que dá conta dela. É como se aquilo que fosse romper a cadeia do desejo, né? A gente precisasse explicitar sempre esse desejo da busca, que é, na verdade, principal, sair desse eterno disco arranhado, desse elemento neurótico, né? A gente diria assim, para iluminação, né? Exatamente. É engraçado isso, muito interessante. E poético, lindo, lindo, poderoso mesmo. Sim, é uma sequência poderosa. Por outro lado, lidando também, né, Eduardo, com isso que é tão próprio da existência, né, da experiência da pergunta sem resposta, né? Da pergunta cuja resposta não deixa de fazer escapar algo que permanece. Mas é o texto que teimosamente se apresenta. Aqui está uma possibilidade de tapar o furo, tapar o vazio. E que é a função, né, que as religiões, de modo geral, se apresentam para cumprir, né, estabelecer a religação, estabelecer a conexão. Então, o texto faz essa aposta. Este sutra pode operar como o calor opera para alguém que está morrendo de frio. O cobertor para, né, abrigar quem está sem a roupa e, de novo, padece frio. Né? Eu estou particularmente tocado aí com a situação do frio e das nossas populações desabrigadas e largadas pelos poderes constituídos. Estou lembrando de um vídeo, de um documentário, um mini documentário que o nosso Mauro fez, né, faz acho que umas 2 semanas, né, sobre a população vivendo em abrigos, né, numa ocupação de gente sem teto e passando frio. Né. O que ali a gente viu muito impactante. Isso me vem à lembrança quando lia esse texto. Enfim, o livro que se apresenta com esta pretensão, que não é pequena, é dar conta, né, de maneira definitiva do direcionamento da existência, da atribuição de sentido para que a existência possa processar-se em vistas à sua superação, à superação do ciclo dos nascimentos. Então, isso vocês vão encontrar no capítulo 23 do Sutra da Flor de Lótus. Mas eu quero comentar aqui com vocês. Desculpem. Eu gostaria de comentar com vocês 2 passagens dentro do tempo que a gente tem aqui. Uma do capítulo 3, neste caso eu anotei aqui o título deste capítulo, A Parábola. E depois outro, no capítulo 10,
um capítulo intitulado Os Mestres da Lei. Mas antes disso, Eduardo e todo mundo que nos acompanha, eu queria trazer a vocês uma referência à introdução do livro. Se vocês se lembram do que... Mais uma vez, desculpe. Se vocês se lembram de um detalhezinho que eu comentei na semana passada, também aqui o texto se inicia com a expressão assim eu ouvi. Então, trata-se da manifestação por parte de quem se põe a escrever, de que este conteúdo que será delineado, será colocado, né, em letra, né, não é de autoria de quem escreve, mas ele resulta de uma cadeia de transmissão cuja origem está em Buda. Né? Então, o texto começa, assim eu ouvi. E se depois vocês puderem ir atrás do texto, vocês verão que a apresentação do texto, ela nos remete a um ambiente, né, que ao mesmo tempo evoca cenários de uma geografia que a gente pode identificar, e aí quando eu digo a gente, são as pessoas que vivem no mundo, né, de surgimento dessas tradições. Eu estou falando aqui da Índia, da China, aquela região da Ásia, mas estas referências da geografia, elas são como que amplificadas, elas são mais do que isso, elas são transfiguradas, oferecendo então um cenário como resultado, né, maravilhoso, né, muito denso, muito rico, muito grandioso. Eu não tenho tempo aqui para comentar todos esses detalhes, mas fica esta observação de ordem geral. Então, o texto diz, assim eu ouvi, naquela ocasião, o Buda residia no monte tal, próximo à cidade do Palácio dos Reis, junto com uma congregação de grandes monges, 20.000 no total. Então, vocês imaginem aí, então, os números também tendem a ser, né, bastante amplificados, né, porque se vocês pensam que são só 20.000 monges, não, haverá mais gente ainda, né? Então, é uma imagem, um cenário, né, na hora que as cortinas se abrem, vamos pensar assim, em que você tem uma multidão de pessoas em torno do Buda, né, justamente expressando uma ideia que, logo no começo, né, a gente já trouxe, que é a ideia de que a iluminação é alguma coisa que é aberta, que convida a todos os seres. Então, estes 20.000 eram arhats, né? E esses arhats eram justamente pessoas santas, pessoas que já estavam ali para alcançar o nirvana, mas que decidiram não fazê-lo por hora para auxiliar em outras a trilhar o caminho da iluminação. Então, aquela ideia, né, que a gente já mencionou, tá? A ideia da compaixão e a ideia de você experimentar o caminho rumo à iluminação no exercício da compaixão com suas semelhantes, né? Então, esses arhats já haviam eliminado quaisquer desejos, não tinham mais sofrimentos, portanto, já estão ali, né, na antessala, né, do nirvana. Já tinham alcançado o autoconhecimento, já haviam eliminado os elos da existência e suas mentes já haviam alcançado a emancipação. Pronto, é só dar um passo, já estão lá. Não, eles não dão porque querem
né, mover tantas e tantas e tantas e tantas pessoas neste caminho. Aí vem o nome dessas pessoas. Claro que ele não vai citar aqui o nome dos 20 mil, porque aí, senão, só o livro seria uma lista de nomes, né? Mas, enfim, ele dá um nome aqui de vários desses. Além desses, continua o texto, havia aqueles com mais estudo e outros com menos, 2.000. Olha, existia a monja, aí vem o nome comprido dela aqui, com suas 6.000 seguidoras. E a mãe de Raula, a monja Yashodhara, com suas seguidoras. Então, o volume só vai aumentando. Lá havia 80.000 bodhisattvas. Alguém que aspira por chegar ao estado de Buda. E aí um detalhe importante no budismo mahayana, né, Eduardo? Buda não é só uma pessoa. Ele é fundamentalmente um estado, né? Uma condição. Né? Então, esses bodhisattvas são pessoas que já se deram conta de que o sentido das coisas está em Buda. Né? São pessoas que anseiam, né, por esta iluminação. Né? Então, aí já são 80.000. Enfim, a coisa vai aumentando, e as reputações dessas pessoas que se espalharam, e aí os nomes, tudo isso vai acontecendo. E se vai falar também de séquitos de seres celestiais se fazendo presentes. É uma assembleia de todos os seres do céu, da terra, de todas as condições, e dragões, e reis, enfim. É uma audiência imensa, né, para poder escutar a fala deste que é chamado nesse texto, entre outros títulos, de o honrado pelo mundo. É um dos títulos, né, de Buda. Então, naquela ocasião, o honrado pelo mundo recebeu ofertas, foi honrado, venerado e elogiado. E então, em prol dos bodhisattvas, pregou um sutra chamado Infinitos Significados. Uma lei para instruir bodhisattvas, que é justamente, né, o nosso sutra da flor de lótus. Né? E aí o texto ainda diz, se não bastasse tamanha grandiloquência, né, Eduardo? Naquele momento caiu dos céus uma chuva de flores, flores desse tipo, flores de outro, flores e mais flores, e isso se espraiou sobre Buda e toda esta enorme assembleia. Né? E o universo búdico tremeu. Enfim, e aí toda a assembleia é tomada de uma imensa alegria, né? E movidas por esta alegria, as pessoas componentes constitutivas desta assembleia miraram Buda para que ele pudesse fazer a sua proclamação. Mas ainda antes que Buda abrisse a boca, o texto faz referência àquilo que é um traço, né, dessa vertente mahayana. Não só monges e monjas estavam ali, estavam também leigos e leigas. A ideia do grande veículo. Né? De alguma forma, né, Eduardo, essa descrição dessa assembleia que escuta o Buda é uma representação do grande veículo, né? Isso, perfeitamente. Assim, é a grande imagem, né? Não é? Porque é como assim, cabe todas as hostes, todos os seres, ou seja,
não só o ser humano, inclusive, ele vai ser Uhum. iluminado, como todo o cosmos vai ser Sim, búdico, né? Então, é um exatamente. estado búdico, e não Exato. apenas o Buda, né? A pessoa, Uhum. né? É, E aí a questão individual, quer dizer, do ser que se ilumina e vai fazendo o seu caminho. Mas tomado de compaixão, ele perpetra todo o cosmos, né? Todos os seres, e é uma imagem muito poderosa, muito bonita, né? é, Verdadeiramente bonita. exatamente. Bem, vamos que o tempo avança. No capítulo 3, né, intitulado A Parábola, eu recolhi aqui uma passagem em que o Buda, né, já se dirigindo aos bodhisattvas, ele faz algumas considerações mais particulares, e neste caso, neste fragmento que eu recolhi, ele fala de si mesmo. Buda falando de si mesmo. E a gente comentou isso na semana passada. Toda vez que num texto budista nós encontramos Buda falando de si, então a expressão usada é esta, Tathagata. Tathagata. Então, neste parágrafo se diz o seguinte: o Tathagata é um pai para todos os seres no mundo. Ele erradicou para sempre todos os temores, fraquezas, aflições, ignorância e obscuridade. Ele atingiu completamente a ilimitada sabedoria, visão, poder e coragem. Ele possui grande poder espiritual e o poder da sabedoria. Ele consumou toda a sabedoria. Ele é grandemente benevolente e compassivo, incansável, sempre busca o bem, beneficiando a todos. E aqui vem uma expressão muito importante, na verdade, uma imagem muito importante a caracterizar este espírito com que o budismo, né, nesta vertente, na inspiração, por exemplo, deste texto que a gente está comentando hoje, procura comunicar. Ele fala da inserção de Buda no mundo que é como uma casa em chamas, com a intenção de salvar os seres vivos dos fogos do nascimento, velhice, doença, morte, dor, miséria, estupidez e indolência. Então, essas situações são resultantes do fato de que as pessoas inadvertidas, inscientes, elas estão sujeitas à roda dos nascimentos, à roda constante dos nascimentos. Né? Então, Buda, que não é uma pessoa, vamos insistir, quer dizer, além de ser uma pessoa, é fundamentalmente um estado, né? É uma condição. Este estado se manifesta em meio a uma casa em chamas. Essa metáfora, essa imagem, ela é muito significativa. E pela motivação da compaixão e da misericórdia, né, atua para salvar os seres viventes daquilo que são as marcas que caracterizam o estar sujeita à roda dos nascimentos. Não são acidentes, não são incidentes, não são situações fortuitas e pontuais. Por quê? Porque estão envolvidas pelo nascer e pelo morrer. Tudo isto é fogo.
nascer, envelhecer e morrer, doença, a dor, a miséria, a estupidez, a indolência, tudo isso atravessa, né, a existência e não se manifesta apenas pontualmente. Ele, o Buda, bem entendido, na polissemia que este termo assume, ele os ensina os seres viventes e os converte, apontando na direção da possível libertação. Da libertação como uma possibilidade efetiva, a iluminação como uma possibilidade efetiva. Ele vê, continua o texto, todos os seres viventes chamuscados pelo nascimento, velhice, doença, morte, dor e miséria. Eles se sujeitam aos vários sofrimentos em função do apego, da riqueza, do lucro. Em razão do apego e da ganância, além de no presente se sujeitarem a todo tipo de sofrimentos, no futuro se sujeitarão, continuarão a se sujeitar. Se nascidos no mundo celestial ou em meio aos seres humanos, sofrerão da pobreza e da aflição, do sofrimento de serem separados de quem amam, do sofrimento de estarem juntos de quem odeiam e de todos os vários sofrimentos como esses. Mesmo assim, os seres viventes mergulham neste marasmo, nas recreações, porque estão inconscientes, desavisados, sem susto ou temor. Ou seja, não se deram conta da lógica, né, do karma, do samsara. Muito menos se deram conta da possibilidade do moksha, ou seja, da libertação, né, deste ciclo. Embora encontrem tremendos sofrimentos, estes seres vivos não estão preocupados. Então, são como que, permita-me, professor, são como que ignorantes da ignorância, né? Exatamente, exatamente. Mergulhados nesta ignorância. E é isso que, no fim das contas, vai justificar, né, que, né, pessoas com um pé no nirvana, movidos pela compaixão, né, tratem de mostrar, né, a estas pessoas desavisadas, como diz o próprio texto, né, em que roda essas pessoas estão metidas e os caminhos pelos quais é possível, né, libertar-se, né, desta sequência de dor, de sofrimento, que é a caracterização da própria existência. Então, este é um fragmento do capítulo 3. E agora, Eduardo, comunidade, já olhando para o relógio, porque o relógio é implacável, eu vou para o último texto aqui que eu recolhi. Este extraído, então, do capítulo 10 do Sutra da Flor de Lótus, capítulo 10, esse intitulado Os Mestres da Lei. Antes de fazer, né, a leitura e o comentário, uma nota que serve para aquilo que já veio e para esta última passagem, com a qual a gente então vai terminar o encontro de hoje. É importante levar em consideração o tom cadenciado que esses textos têm. Isso vale também porque a gente viu em encontros passados. Esta cadência, ela não é só uma formalidade do ponto de vista do estilo assumido pelo texto. É também isso. Esta cadência não é só resultante
da ideia de que algo repetido no conteúdo ou na própria cadência, né, vai surtindo efeito para além de uma eventual monotonia que esta cadência pudesse sugerir. É que esta cadência feita de repetições, feita de sequências como aquelas comparações, né, sobre o valor deste sutra para quem com ele se encontra, este modo de o texto se apresentar, este modo já é, de alguma forma, parte da mensagem. O meio é a mensagem, ao menos em parte. Trata-se de dizer algumas coisas de diversas maneiras. Trata-se de insistir naquelas verdades fundamentais. A gente via na semana passada as nobres verdades, né? Insistir nestas verdades por caminhos que se complementam, por figuras que se somam. Então, não estranhemos que a gente encontre, e quem se aventurar na leitura desses textos certamente fará essa constatação, né? E que nós encontremos ritmos, retomadas, repetições, reapresentações, sequências, como aquela que a gente viu no primeiro texto comentado hoje, né? Antes mesmo de a gente ler a introdução. O texto não tem pressa. O texto não comunica algo e passa adiante. Ele retorna para dizer de outra maneira, como se não fora suficiente aquele modo, ou se não foram suficientes aqueles modos com que um determinado conteúdo foi comunicado. Mas, enfim, vamos lá. Então, no capítulo 10, os mestres da lei, dele recolho este fragmento. Buda falando. Se alguém deseja livrar-se da preguiça e da lassidão, deveria ouvir este sutra. Este sutra é difícil de ouvir. E aqueles que o compreendem e o aceitam também são raros. É como uma pessoa sedenta e necessitada de água. Lembra lá, Eduardo, comunidade? Essa imagem da pessoa com sede buscando água. Aqui de novo. É como uma pessoa sedenta e necessitada de água que procura por ela em terras altas. Complicado, né? E encontrando somente terra ressequida, sabe que a água ainda está longe dela. Em seus esforços, gradualmente, aquela pessoa vai encontrando terra úmida e depois barro, certificando-se de que a água está próxima. Saibam que, da mesma forma, aquelas pessoas que não ouviram o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa estão muito longe da sabedoria do Buda. E aqui, Eduardo, comunidade, há um detalhe interessante, porque o texto joga com a imagem de buscar água na montanha, né? Claro que se você buscar água na montanha do Himalaia, você encontra, inclusive encontra água congelada, né? Mas ele não está falando dessa. Ele está falando da montanha alta, seca,
e ali você dificilmente vai encontrar água, porque a água busca sempre, né, a superfície mais baixa. Mas, ao mesmo tempo, ele faz ele dá uma cotovelada, digamos assim, em algumas concepções, em algumas ideias, em algumas pessoas, que pensam que justamente recolher-se para a montanha, né, seja o caminho para encontrar a iluminação. Né? Que esse é um caminho trilhado por outras correntes. Né? Aqui você tem um recadozinho, né? Pelo menos me parece que está sendo dado. O texto está marcando sua posição no rol de diversas possibilidades, né? Que estão sendo experimentadas, estão em debate ali na conjuntura em que esse texto está sendo gestado. Né? Eu poderia até Diga, dizer Eduardo. que uma ironia, né? Um jogo irônico aí Sim, muito inclusive, sutil, aqueles né? ascetas, né? Os ascetas, né? Que Sim, buscavam, através de toda a ordem técnicas e práticas de ascese e de tudo, que Buda vai romper com isso, né? exato, exato. Aí você só vai encontrar aridez, mas a água está em outro lugar. Então, aquelas pessoas que não ouviram o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa estão muito longe da sabedoria do Buda. Aqueles que ouvem este profundo Sutra compreenderão completamente as leis. Este é o rei dos sutras. Né? Daí, então, um lugar tão especial, né, que este sutra ocupa, né, nessa tradição budista e, em particular, naquelas vertentes, né, que eu já mencionei, que tomam este livro como o livro, pura e simplesmente. Né? Então, este é o rei dos sutras. E se houver aqueles que, ao o ouvirem, ponderarem sobre ele, saibam que tais pessoas estão próximas da sabedoria do Buda. E aí, o fragmento que eu selecionei termina com mais um parágrafo em que as imagens são muito sugestivas, mas elas pregam uma surpresa. Então vamos. Aquele que prega este sutra deve entrar no quarto do Tathagata, Buda. Vestir as roupas do Tathagata. Sentar no trono do Tathagata e destemidamente, em assembleia, expor o sutra em detalhes. Vejam, eu imagino que ao ler o texto vocês tenham imaginado a cena, né? Entrar no quarto, vestir as roupas, sentar-se no trono. Então, um ambiente de nobreza, né? Com roupas especiais, obviamente. O quarto aqui, um ambiente também próprio a um príncipe. Sentar-se no trono do Tathagata. E nesta condição, quase eu diria real, principesca, expor o Sutra em detalhes. Estamos na corte, Eduardo? Estamos num palácio? Temos que ler a segunda parte do parágrafo. O quarto do Tathagata é a grande compaixão. As roupas de Tathagata são gentileza e paciência. O trono do Tathagata não é o que vocês estão pensando. Agora eu já estou fazendo paráfrase aqui, me permita. O trono do Tathagata é o vazio de todos os fenômenos. Estabelecido isso, ou seja,
movido de compaixão, tomado por gentileza e paciência, experimentando o vazio, o desapego, né? O desfazer-se, o desconectar-se dos fenômenos, de tudo que amarra, de tudo que vincula, de tudo que prende, estabelecido isso, aquela pessoa poderá pregar o Dharma. Dharma é o ensinamento, que neste caso, né, se encontra sintetizado, né, no próprio Sutra da Flor de Lótus. Né? Então, uma imagem régia, palaciana, principesca, que faz pensar num cerimonial, num ambiente de nobreza, né? Que serve para ser destituído completamente, né? Na medida em que ele é alegoricamente transformado, cada elemento convertido, né, no dado que há de constituir a motivação de quem quer viver o caminho em busca da iluminação na solidariedade, né, com todos os seres, com toda a humanidade. Estabelecido isso, grande compaixão, as vestes da gentileza e da paciência, o trono que é um vazio, o desprender-se de todos os fenômenos, feito isso, aquela pessoa poderá pregar o Dharma, ou seja, o conteúdo de ensinamento fundamental. Assim, me permita mais uma vez, professor, mas assim, é como se ele tivesse dito assim, ele apresentado o cenário e disseram, esqueçam isso, é outra coisa. E aí apresenta outra coisa e diz, olha, a partir dessa outra coisa, que é exatamente o oposto do que você tem na sua cabeça, né? Aí você pode pregar o Dharma, que é o ensinamento, que é a ordem, no sentido de, né, o grande cosmos, né? É o caminho natural, o caminho da libertação, né? Então, é uma rasteira aí você está começando a ficar preparado. Exato. E é uma rasteira na imaginação, né? Porque você pensa que vai ter ali diante de você plumas e paetês e não sei mais o que e tal. Compaixão, gentileza, paciência, o vazio. A partir daí, você pode pregar o Dharma. É isso, meu caro Eduardo. Alguém escreveu aqui, o Diego escreve, né? Lógica paradoxal. Isso, Agora, isso. Pense a maestria de quem dessa elaboração, né? Uhum. A tática literária, digamos assim, né? Que prepara uma pegadinha, né? Conduz numa direção, ou aparentemente conduz numa direção, para dar um corte e apontar numa direção radicalmente distinta. Exato, exatamente, maravilhoso, maravilhoso. E aí, quando você falava sobre essa questão de que a mensagem, a forma também é a mensagem, né? Eu lembrei de McLuhan, né? Os meios são as Max Changes, né? Mass Gens, né? Mensagens, né? Massagens, mensagens. Exato. Tudo é uma confluência, né? Exatamente. Então é isso mesmo, a gente tem que ver, forma e conteúdo são revolucionários, né? Tem que ser, né? Odres novos, vinhos novos em odres velhos, né? Essas coisas, a gente tem que ter realmente essa compreensão. Claro, estabelecendo sempre os limites, mas vendo que essa mensagem do Buda, da flor que nasce do lodo, da lama, né? E revela a beleza, é o que nós somos, né? Todos somos, né? A verdadeira tradição, qualquer uma fala disso, né, professor? E é uma beleza isso, né? É uma beleza revelar isso. Esse estado búdico nessa... Que beleza, que beleza. Gratidão. Perceber como as inquietações humanas, né, e as inquietações próprias, né, ao existir, foram capazes de suscitar tão variadas formulações, né, expressões, seja da insuficiência, mas também das possibilidades de lidar com
com essa insuficiência. Aproveito que eu estou com a palavra, a gente já tem que terminar, né? Mas queria dizer que, então, na semana que vem, a gente ainda continua na Índia, mas aí vamos nos despedir do budismo, embora hoje a gente ficou mais na China e no Japão do que na Índia propriamente, mas, enfim, algo que nasceu lá. E vamos olhar algumas outras tradições presentes na Índia, particularmente a tradição Sikh, né, a qual eu já fiz menção aí uns 3, 4 encontros atrás. E aí a gente encerra o nosso percurso pela Índia, porque a gente precisa viajar aqui no percurso do curso, né, dos textos sagrados na história. Então, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, obrigado a todo mundo que também se fez presente com as suas observações, com suas questões, né, sempre enriquecendo aqui o nosso caminho. Depois vou olhar com mais vagar o que o pessoal escreveu, porque enquanto a gente está tratando aqui, nem sempre é possível. Tem muito obrigado. Toques maravilhosos. Professor, gratidão, viu? Gratidão, muito obrigado. Mais uma honra e alegria, como eu disse. Né, poder, nem sempre por conta de agenda, encontros e... né, sou reverendo e tem a igreja e tal, a gente precisa se ocupar das atividades, mas sempre que eu tenho um tempinho, Mauro me pede, é uma honra e alegria estar aqui contigo, com o povo, de paz e bem, viu? Muito obrigado. Gente querida, vamos nos despedindo, né? Tchau. Paz e bem, boa semana. Permaneçamos na luta. Amém. Tamo juntos.